Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Bem-vindos ao programa Conceitos da Fé. Eu sou Charles Capps e estamos falando sobre a autoridade do homem e de Jesus. Agora, estamos falando de algumas coisas, eu vou recapitular alguns pontos que falamos no último programa, porque estamos falando sobre o fato de que Jesus nasceu nesse planeta com um corpo físico de carne e osso. Em Gênesis capítulo 1, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, tenha ele domínio. Jesus nasceu com um corpo físico e a razão para isso é que ele tivesse autoridade neste planeta. Então eu vou falar essencialmente o que aconteceu bem rápido. Quando Adão entregou o arrendamento da terra quando pecou, ele essencialmente entregou o arrendamento da terra ao diabo. Deus tinha arrendado esse planeta ao homem, pelas evidências por 6.000 anos. E quando Adão pecou e cometeu alta traição, ele entregou o arrendamento ao diabo e o diabo tomou autoridade sobre os homens maus. E ele tenta governar este mundo através de homens maus. Bem, Jesus nasceu nesse planeta como semente de justiça. Bem, sabemos que no dilúvio Deus destruiu tudo, mas ele deixou justos na terra e havia apenas 8 naquela época. Então, pessoas más dominavam a terra e Deus destruiu todas elas. E então, descobrimos que quando Jesus nasceu na terra, ele era a semente da justiça. Agora, você sabe que se você quer produzir algo, deve começar com a semente? E sabemos que a Bíblia diz que no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, sabemos que Jesus nasceu de uma virgem, tinha um corpo físico nesse planeta e por isso tinha autoridade, era um homem. Então veja, se você tem autoridade aqui, você pode destruir as obras do diabo. 1 João 3,8 diz: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Agora a Bíblia Amplificada diz assim: para desfazer, destruir e dissolver as obras do diabo. Foi isso que Jesus veio fazer. Mas ele não veio aqui com o seu poder divino como sendo Deus para fazer isso. Sabemos que é difícil para alguns entenderem, mas se acompanharem nosso ensino de perto, verão do que eu estou falando. Então vamos continuar de onde paramos. Lucas capítulo 4, onde Jesus, depois que foi batizado no Rio Jordão, ele tinha 30 anos naquela época, e até os 30 anos de idade ele não tinha realizado nenhum milagre sequer, não tinha expulsado nenhum demônio, nem curado nenhum enfermo. E eu sempre me perguntei por quê, e eu descobri na palavra de Deus, foi porque até ele ser ungido com o Espírito Santo e poder de curar, veja, Pedro disse em Atos, como Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com poder, e ele andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo. Agora notem que ele curou todos os oprimidos do diabo. Em outras palavras, Pedro está dizendo que a doença e a enfermidade são opressões do diabo, são do maligno. E eu digo a muitos cristãos que ainda não entenderam isso, eles ainda pensam que a doença é uma bênção de Deus. A doença está debaixo da maldição. Então, isso quer dizer que ela é uma inimiga de Deus, é uma inimiga do homem e que Deus te quer bem. Foi por isso que Jesus veio a essa terra. As Escrituras dizem em João 10,10, que eu chamo de linha divisória da Bíblia: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Veja, esse é o diabo, veio por 3 razões: matar, roubar e destruir a criação de Deus. Mas Jesus disse: eu vim, graças a Deus Jesus veio. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Não, ele não disse para que tenham doença de forma profunda. Não, porque Jesus veio para que você tivesse vida e Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder. Quando ele fez isso? Quando ele foi batizado no Rio Jordão. Até os 30 anos de idade ele não curou nenhuma pessoa, não expulsou nenhum demônio, ele não fez nenhum milagre sequer. Agora, eu gostaria que você abrisse comigo em Hebreus, a gente vai voltar para Lucas, depois voltaremos, mas vá para Hebreus, capítulo 2, e vamos ler algo que o escritor aqui diz. Verso 6, antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo que é o homem que dele te lembres, ou filho do homem, que o visites, fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituísse sobre as obras das tuas mãos. Veja, ele está falando sobre o homem e o filho do homem. Dos dois, fala do homem e do filho do homem, o que inclui Jesus.
O fez um pouco menor que os anjos, veja. Se você checar a palavra anjos em Salmos 8 e em alguns outros lugares no Velho Testamento, a palavra é traduzida da palavra Elohim. E não significa anjo de jeito nenhum, significa Deus. Então o homem foi feito um pouco menor que Deus. Agora, o homem não é Deus, o homem nunca será Deus, não me entenda mal, porque há algumas pessoas que acham que eu digo que o homem é Deus. Não, eu não sou Deus, eu nunca serei Deus, eu não quero ser Deus. Mas o homem foi criado à imagem de Deus. E então ele diz, todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Ou seja, no tempo dessas escrituras, e claro, agora ainda não vemos todas as coisas sujeitas ao homem, mas vemos Jesus, que foi feito da mesma forma um pouco menor que os anjos. Então ele diz que Jesus foi feito da mesma forma que o homem foi feito, menor que os anjos ou menor que Elohim. Agora notem, mas vemos que foi feito um pouco menor que os anjos por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Então Jesus veio a esse planeta, com um corpo físico de carne e osso, ele foi um homem, ele tomou sobre si a natureza do homem. Agora, quando vamos para o verso 14, temos visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, ou seja, ele se tornou participante de carne e sangue, assim como os homens, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois em verdade ele não tomou sobre si a natureza dos anjos, mas ele tomou sobre si a semente de Abraão. Por isso mesmo, convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer reconciliação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu sendo tentado, é poderoso para socorrer aqueles que são tentados. Então é óbvio aqui que o escritor está dizendo que Jesus se tornou homem, ele tomou a natureza de homem, ele se tornou um homem para que pudesse ter autoridade aqui, pois Deus pôs todas as coisas debaixo dos pés dos homens. Mas depois da queda, as coisas não estão mais debaixo dos pés dos homens, mas vemos Jesus, que foi feito da mesma forma que o homem, com corpo físico de carne e osso, e ele pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, ele exercitou o domínio total neste planeta, durante o tempo em que ele esteve aqui, até que ele se entregou a sua vida através do sacrifício para nos redimir e nos libertar do poder do maligno e para destruir o diabo. E destruir na Bíblia, na verdade, se refere à palavra paralisar, aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então a morte veio pelo pecado, a morte veio pelo homem, porque o homem tomou a decisão errada. Agora o homem tinha o direito de tomar essa decisão porque Deus disse a Adão para sujeitar a terra e ter domínio sobre ela. Ele tinha um direito legal de tomar a decisão que tomou de comer o fruto proibido. Ele não tinha o direito moral de fazer isso, porque Deus não lhe deu. Ele deu a ele autoridade para tomar a decisão, mas ele lhe disse para não comer da árvore do conhecimento da bênção e da calamidade. Ele já conhecia a bênção, ele não precisava dessa coisa de calamidade, e isso essencialmente foi o que trouxe doença e enfermidade sobre a terra. É quando o pecado chega aqui, Satanás estava aqui, e se você notar no Jardim do Éden, Satanás apareceu no Jardim do Éden. Ele teve que tomar emprestado o corpo da serpente para se manifestar. Então aí está algo que você precisa entender que é vital para você operar em autoridade enquanto crente. Você precisa entender que o seu corpo físico, esse corpo físico de carne, sangue e ossos, te dá autoridade nesse planeta? Você já notou que quando você vai entrar no emprego ou assinar qualquer coisa, eles pedem sua certidão de nascimento? Parece óbvio que eles conseguem olhar para você e saber que você nasceu. É claro que conseguem. Mas o que é isso? É um documento legal para provar que você nasceu neste planeta, em determinado estado, em determinada cidade, em determinado país, em um tempo determinado. É um documento legal. E espiritualmente é um documento legal que revela que você tem autoridade sobre o diabo, sobre os demônios, sobre os espíritos maus, por essa razão.
Satanás, os demônios e os espíritos maus não têm corpos físicos de carne e osso. Eles têm corpos espirituais, mas não têm corpos físicos. Agora, amigos, para ter autoridade nesse planeta, você tem que ter um corpo terreno. E o diabo não tem. Espíritos maus não têm. Então, o que tiramos disso é que Jesus veio aqui com um corpo físico, e essa é a razão pela qual ele tinha que nascer nesse planeta. Ele não poderia simplesmente descer do céu como Deus, com seus poderes divinos, e começar a destruir as obras do diabo, porque ele arrendou este planeta ao homem. E Deus não ia dizer, já basta, não gosto mais disso, eu vou limpar tudo e fazer o homem tudo de novo. Ele não poderia fazer isso, porque Deus não pode mentir. Deus nunca vai violar sua palavra. Deus não pode mentir. E ele não voltaria atrás. Então o que ele fez? Ele enviou o seu Filho, a sua palavra, a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós vemos nas Escrituras que Jesus é chamado pelo apóstolo Paulo de homem. Eu quero que você entenda isso para podermos ver que eu não estou cometendo nenhum sacrilégio aqui, apenas tentando te mostrar algumas coisas que ajudarão a entender que Jesus foi um homem. É claro, ele era filho de Deus, ele era o Filho divino de Deus, mas Deus precisou ungí-lo com o Espírito Santo e com poder para que ele pudesse curar uma pessoa sequer. Isso aconteceu porque, até que Deus o ungiu, ele não teve a habilidade para curar os enfermos, ele deixou isso no céu. Filipenses 2 nos fala sobre isso. Ele se esvaziou do poder e da glória quando ele veio à terra, e ele veio aqui como homem. Ele veio aqui para sofrer, para morrer e para redimir os homens do pecado e nos libertar da autoridade das trevas. A Bíblia diz que fomos libertos do poder das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. E tudo veio através de Jesus Cristo, quando ele derramou o seu sangue para redimir a humanidade do pecado e nos libertar do poder das trevas. Agora, estamos falando sobre a autoridade do homem de Jesus e eu quero ir para Filipenses capítulo 2. Nós já citamos, mas eu quero lê-lo. Filipenses capítulo 2, e vamos começar a ler do verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Agora, o que isso significa é que ele não pensou que isso era algo ao qual ele deveria se agarrar, é isso que o grego diz. Em outras palavras, ele estava com Deus e era Deus no céu, mas ele disse que ele não ia se agarrar a isso, que ele ia liberar e deixar aquele poder divino, aquela glória no céu e vir à terra como homem. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Então, amigos, isso não deixa nenhuma sombra de dúvida que Jesus entregou o seu poder divino e a sua glória quando veio à terra. E reconhecido em figura humana. Vamos ler de novo. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho de coisas na terra. De fato deveriam ser seres aqui na King James, porque coisas não têm joelhos, de seres na terra, seres no céu e seres debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então o que temos aqui é o fato de que o nome de Jesus, ao nome de Jesus todo joelho se dobra. Na terra, no céu e debaixo da terra. Ou seja, está chegando o tempo em que todo joelho se dobrará a Jesus. E é claro, sabemos que Jesus veio aqui, ele se esvaziou do seu poder divino e glória. Ele veio aqui como homem para poder sofrer como homem, para andar em perfeição e retidão diante da velha aliança, cumpri-la ao pé da letra, e quando a cumpriu ao pé da letra, nenhum homem conseguiu isso. Quando ele cumpriu a aliança ao pé da letra, ela passou, e uma nova aliança veio a existir depois que Jesus morreu. Jesus foi o único homem que cumpriu o seu testamento. Sabemos que o testamento não tem efeito enquanto o homem está vivo, ele o cumpriu, ele morreu para ativá-lo, e então ressuscitou dos mortos para se certificar
Então, no que diz respeito ao testamento, ele morreu para ativá-lo, se levantou dos mortos, para garantir que ele tinha sido cumprido como dissera. Imagina algum advogado corrupto tentando tirar os filhos do testamento e o cara que fez o testamento aparece na corte. É o que vai acontecer no trono do julgamento de Cristo, graças a Deus, no grande trono branco de julgamento. Então aqui temos... Volte comigo para o Evangelho de Lucas, e eu quero ler mais uma vez. Em Lucas capítulo 4, depois que Jesus foi batizado no Rio Jordão, a sua fama se espalhou por todas as regiões vizinhas. Depois que o Espírito Santo veio sobre ele, e ele vai à sinagoga, e num dia de sábado se levanta e lê: O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele está lendo Isaías 51. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Agora você pode achar que eles disseram: Amém, irmão Jesus, vamos votar em você para pastor. Mas não. A primeira mensagem que ele pregou na sua própria cidade natal, quiseram matá-lo. Tinham total intenção de levá-lo para um penhasco e jogá-lo lá de cima do penhasco. Agora, o que deixou eles tão irados pelo que ele disse? Muitas coisas. Uma delas é que a tradição nos diz que eles tinham um assento na sinagoga reservado para o Messias. E ninguém jamais havia sentado ali. E depois que Jesus fechou o livro, ele se sentou no assento reservado para o Messias. Bem, é isso que a tradição diz. Eu não sei se ele fez isso ou não, mas me soa lógico porque ele sabia que ele era o Messias. Então eles quiseram matá-lo. Mas notem, vejam isso, o Espírito do Senhor está sobre mim porque... Então, quer saber por que Jesus podia curar os enfermos, ressuscitar mortos, expulsar demônios, matar figueiras e parar tempestades... Depois que foi ungido, foi porque Deus o ungiu. Bem, algumas pessoas dizem: sabe, Jesus estava operando como Deus aqui na Terra. Veja, eu sei que a Bíblia diz que Deus se manifestou na carne. Bem, você precisa analisar isso à luz do resto da passagem e eu vou te explicar por quê. Deus é manifesto em minha carne. Pois eu não faço as coisas que costumava fazer. Por quê? Porque Jesus Cristo vive em mim. Deus é manifesto em minha carne através da pessoa de Jesus Cristo. E Deus foi manifesto na carne de Jesus. Ele estava no princípio com Deus, a palavra era Deus e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Agora, eu quero enfatizar isso porque quando você lê 1 João, você vê que João disse: todo aquele que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. Então, você pode ver isso de várias formas, mas eu quero que você veja dessa forma. Ele disse: todo aquele que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. Ele diz: é assim que se provam os espíritos. Todo espírito que não confessar que Jesus veio em carne, esse não é o Espírito de Deus. Agora, Jesus veio na carne. Ele não veio em seu poder e glória divinos, em outras palavras. Agora, os demônios achavam que sim. E eles diziam: sabemos quem você é. Eles o desafiavam toda vez que ele tentava, quer dizer, toda vez que ele os expulsou. Desafiavam a autoridade dele. Disseram: sabemos quem você é o Santo de Deus. Em outras palavras, você não pode nos expulsar porque você é Deus. E sabemos que você deu ao homem autoridade sobre esse planeta. Mas eu gosto do que Jesus disse. Jesus disse: calem a boca e saiam, e graças a Deus eles saíram, porque o diabo, os demônios e espíritos maus não entendiam que Jesus era o Filho de Deus, ele tinha uma mãe terrena, mas ele tinha um pai celestial. A sua linhagem era do pai, mas ele tinha se esvaziado dos seus poderes quando veio para a terra para operar como homem e não fez nenhum milagre até que Deus o ungiu. Ele tinha a autoridade de um homem. Vem, nesta terra você tem que ter nascido para ter autoridade. Então Jesus tinha que vir da maneira legal para que ele pudesse ter, autoridade nesse planeta. Então ele nasceu de uma mulher. Deus era seu pai, mas ele tinha autoridade para destruir as obras do diabo. 1 João 3,8 diz que por este propósito o Filho do Homem foi manifesto para destruir as obras do diabo. Bem, ele tinha essa autoridade para destruir as obras do diabo antes de ser ungido. Mas aqui encontramos que Deus o ungiu, e depois de Deus tê-lo ungido,
Houve grandes e poderosos milagres acontecendo no ministério de Jesus, o que revela que Deus tinha que dar a ele a habilidade para fazer essas coisas pela unção do Espírito Santo e, amigos, é a mesma unção que está disponível para os cristãos hoje. Bem, se nós operarmos perfeitamente como Jesus o fez, teremos os mesmos resultados que ele teve. Mas quantos sabem que ainda não somos perfeitos? Mas aqui temos uma coisa que eu quero que você veja claramente. João disse que qualquer espírito que não confessar que Jesus veio na carne, o que isso significa? Que Jesus veio como homem. Ele não veio como Deus. Não me entenda mal, ele era o Filho de Deus, ele era o divino Filho de Deus. Mas ele não veio aqui como Deus, ele veio aqui como um homem, ungido com o Espírito Santo, e Deus ungiu com o Espírito Santo, e então ele pôde fazer grandes milagres. Então, quando ele deixou essa sinagoga aqui, eles queriam matá-lo, mas ele passou pelo meio deles. O verso 31 diz: E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado, e se maravilhavam com sua doutrina. A palavra certa é poder. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito imundo, que bradou em alta voz: Deixe-nos em paz, o que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Os demônios estão desafiando a autoridade de Jesus para expulsá-los. Eles disseram: Não, nós sabemos quem você é. Em outras palavras, estavam dizendo: Você não pode nos expulsar ainda. Não pode nos expulsar. Sabemos que você é o Santo de Deus. Veja, eles não confessaram que Jesus tinha vindo na carne. Eles não confessaram que Jesus era um homem. Era exatamente disso que João falava. Qualquer espírito que não confessar que Jesus veio como um homem não é o Espírito de Deus. Ele teve que vir como homem para ter autoridade legal aqui. E então Deus ungiu com o Espírito Santo, mas Jesus o repreendeu dizendo: Cala-te e saia dele, ou seja, cale a sua boca e saia dele, e graças a Deus saiu. Agora, você nota, continuando aqui, no verso 40, no pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias os traziam até ele, e ele os curava impondo as mãos sobre cada um. Quantos ele curou? Todos eles. Sabe, alguns dizem: bem, não é a vontade de Deus curar a todos. Sabe, os discípulos tinham dificuldade para saber qual era a vontade de Deus sobre a cura. Então Jesus deixa tudo bem claro curando a todos. Ele impôs as mãos sobre todos e os curou. Bem, percebemos a unção de Deus no ministério de Jesus, depois que ele foi ungido com o Espírito Santo e poder para curar, e ele andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, ou seja, todas as doenças, todas as enfermidades, todas as calamidades que vinham à vida deles eram opressões do maligno. E às vezes as pessoas têm a ideia de que Deus está tentando me ensinar algo. Bem, se é assim, aprenda toda a lição. Não, mas não. Note o que ele diz: também de muitos saíam demônios gritando e dizendo: Tu és o Cristo, Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Então, veem, eles não confessavam que Jesus veio na carne. Diziam que ele era o Cristo, que ele era o Santo de Deus. Em outras palavras, eles não confessavam que ele tinha vindo na carne. Jesus veio em um corpo físico para que ele pudesse entregar a sua vida. Ele disse: Ninguém tira a minha vida, eu a dou liberalmente. Ninguém tirou a vida dele. Ele veio, ele viveu como homem e ele curou os enfermos, pois era ungido de Deus, porque Deus o havia ungido com o Espírito Santo e com poder. Então você pode ver, quando lê a Bíblia, que há uma história bem diferente do que a maioria de nós tem entendido. Sim, Jesus era o divino Filho de Deus, mas ele veio como um homem. Ele ainda assim era o divino Filho de Deus, mas estava operando como um homem, ungido com o Espírito Santo e com poder, de forma que ele, com a autoridade de um homem, pudesse destruir as obras do diabo.